Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, onde a mensagem do nosso Deus diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Armindo Trevisan, doutor em filosofia e professor de História da Arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alertou, dizendo: deveríamos olhar mais para o porvir, pois é nele que se situa a nossa felicidade completa. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, Paulo escreve esta carta e no capítulo 15, Paulo se propõe a ensiná-los, porque os coríntios nutriam certas dúvidas quanto à ressurreição dos mortos. Por exemplo, eles perguntavam: haverá ressurreição dos mortos? Como os mortos ressuscitarão? E em que corpo eles ressuscitarão? Foi com o propósito de conduzi-los à verdade que Paulo escreveu a respeito da esperança cristã, uma esperança que está além deste mundo e além desta vida. Então eu quero falar a respeito da esperança cristã, da esperança que aqueles que conheceram o Evangelho, que creram em Jesus como o único Senhor e Salvador, e à luz da Bíblia, a palavra do nosso Deus, então nutrem uma esperança e uma certeza de vida eterna com Deus. Em primeiro lugar, Paulo mostra que um dia transformados seremos todos. Jesus falou da vida eterna e tem essa esperança todo aquele que nele crê. Foi Jesus quem disse: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 26. Jesus Cristo voltará a segunda vez a esse mundo para buscar os seus, os que morreram na fé e ressuscitarão, e os crentes vivos, imediatamente a sua vinda, serão transformados. A palavra diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em segundo lugar, um dia o corpo mortal se revestirá da imortalidade. Para falar da imortalidade, Paulo usa a analogia da semente que, lançada na terra, morre. Mas no tempo próprio nasce não a semente, mas uma planta da mesma propriedade. Podemos dizer, um verdadeiro milagre. Assim também será o corpo humano, pois a Bíblia diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, o corpo mortal se revestirá da imortalidade. E em terceiro lugar, um dia a vitória será completa sobre a morte. Satanás pareceu vitorioso quando induziu o homem ao pecado no jardim do Éden, mas Deus tornou a aparente vitória de Satanás em completa derrota. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, assim, um dia a morte já não causará medo, já não nos causará dor, a morte já não existirá.
pois a nossa esperança, amados, está além do túmulo. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 58. A vitória de Jesus sobre a morte foi completa e eterna, e assim também será a vitória dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e creram em Jesus Cristo, estão vivendo de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Concluindo então, podemos dizer que vale a pena atentar para o alerta de Armindo Trevisan, quando ele disse: deveríamos olhar mais para o porvir, pois é nele que se situa a nossa felicidade completa, ou seja, a nossa esperança eterna, a esperança que temos em Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, quando ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Nossa felicidade completa está fundamentada unicamente na esperança eterna que temos em Jesus Cristo. Todos precisam saber que a felicidade completa existe e ela é possível e somente possível através e em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Então, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E esta é a certeza de que um dia, se a morte nos alcançar, com Ele também ressuscitaremos para uma vida eterna com Deus. Que bênção, que maravilha, que promessa maravilhosa nós temos da parte de Deus, o nosso Senhor. Eu pergunto a você, você já creu em Jesus? Você já recebeu a mensagem do Evangelho? Você tem vivido o Evangelho de Cristo? Você tem vivido de acordo com o propósito e o projeto de Deus? Se não, reflita. É tempo de se arrepender. Ainda é tempo de buscar a Deus e ter nele a esperança de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque nós temos uma esperança que vai além desta vida. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e por isso nós temos a certeza e a esperança de que um dia estaremos também para sempre com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos fez e nos deu a oportunidade de crer em Jesus, crer que Ele ressuscitou dos mortos e Ele está vivo e um dia voltará para nos buscar. Em nome de Cristo Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém e amém.